Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Base Matemática. Essa questão aqui é uma questão de soma vetorial, é um assunto da, da mecânica estática, os assuntos introdutórios aí de mecânica dos sólidos ou em alguns lugares chamado de resistência dos materiais. Então a questão aí, ela fala de um parafuso que está sujeito a duas forças, F1 e F2, e pede para determinar a intensidade da força resultante e a direção dela, né? Então, nós estamos lidando aqui com grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais, ao contrário da grandeza escalar, ela exige informações além do seu módulo, da sua intensidade, né? Por exemplo, você está lidando com a temperatura de um corpo, o valor da temperatura é o suficiente, é uma informação suficiente para você entender a temperatura daquele objeto, daquele corpo. Quando você recebe a informação do comprimento de uma corda, essa informação é suficiente para você entender o tamanho da corda, né? Mas quando você está lidando com outras grandezas, por exemplo, no nosso caso aqui, a força, você só saber o módulo ou a intensidade dessa força não é o suficiente para você determinar a resultante dessa força. Não é o suficiente para você saber aonde essa força está sendo aplicada, né? Você precisa de algo mais, você precisa da direção da força e do seu sentido, né? No caso aqui, nós temos esses dois vetores aqui, ó, eles indicam a direção e o sentido, né? Na verdade, a direção é determinada pelos ângulos aqui, certo? Aqui o ângulo de 15 graus em relação ao eixo X e o ângulo de 10 graus em relação ao eixo Y. Então, esses ângulos, eles dão a direção da força e a setinha aqui, ela dá o sentido, né? Ela tá indo aqui nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido, certo? Então, para a gente determinar a intensidade e a direção da força resultante, no caso da intensidade, não adianta a gente tentar somar aqui 150 newtons mais 100 newtons, chegar a 250 newtons e dizer que isso aqui é a força resultante. Tá errado, né? Não é o valor da força resultante, porque a gente tem que levar em consideração a direção e o sentido da força, certo? Então, eu vou resolver essa questão em duas etapas. A primeira etapa é pela lei do paralelogramo, pela regra do paralelogramo, tá? Que ela determina, ela funciona assim: você tem um vetor com essa direção e sentido, outro vetor com essa direção e sentido, então você fecha aqui um paralelogramo, e você traça aqui uma reta de criando uma diagonal aqui uma reta diagonal aqui nesse paralelogramo, e isso aqui é a soma. Digamos que esse aqui seja o vetor U e esse aqui seja o vetor V. Esse vetor aqui é o vetor U mais V, certo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar aqui, encontrar resultante é somar esses dois vetores aqui, tá? E encontrar esse vetor resultante e depois encontrar a direção, né? O ângulo desse vetor aqui, que vai dizer a direção dele. Digamos que isso aqui seja o eixo X, o eixo Y, tá? Aqui essa força, essa outra força aqui, o ângulo de 15, o ângulo de 10, a intensidade da força aqui 150 newtons, aqui 100 newtons. Então eu preciso encontrar, né, a resultante. Eu vou fechar aqui o paralelogramo de outra cor.
fazer o seguinte, que fechando aqui esse paralelogramo, digamos que isso aqui seja um paralelogramo, tá? Então essa reta aqui é a replicação desse vetor aqui. Então aqui eu posso dizer que tem 150 graus. E essa outra aqui é a replicação desse vetor aqui de 150 newtons. Esse aqui de 100 newtons. Certo? Então a força resultante ela vai estar aqui, ó. É um vetor. Digamos que isso aqui seja um vetor. É esse vetor aqui. Tá? E a direção é esse ângulo aqui, ó, em relação ao eixo que é x, y. Esse ângulo aqui, vou chamar de alfa, certo? Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos tentar encontrar primeiro a força resultante, né? Esse valor aí, o módulo da força resultante. Para isso a gente precisa entender um pouco de geometria, trigonometria, tá? A gente precisa encontrar esses ângulos aqui. Então, primeiro encontrando os ângulos, eu preciso encontrar. Tá aqui de outra cor. Preciso encontrar esse ângulo aqui. Vou dizer que esse ângulo é θ. Esse aqui também é θ. Por quê? Porque no paralelogramo nós temos dois pares de ângulos congruentes, certo? Esse ângulo aqui é igual a esse e esse ângulo aqui ele é igual a esse, certo? Então vamos lá, como é que a gente vai encontrar? Olha só, esses dois eixos aqui formam um ângulo de 90 graus. O eixo y com o eixo x são eixos ortogonais entre si, perpendiculares. Eles formam um ângulo de 90 graus. Então se aqui eu tenho 10 graus e aqui eu tenho 15 graus, então essa parte aqui é 90 menos 25, né? Que esses 15 aqui com esses 10, tá? Que vai dar esse ângulo aqui. Ele é 65 graus. Deixa eu colocar aqui. 65 graus. Ok? Então o nosso paralelogramo fica o seguinte, ó. Eu tento fazê-lo aqui novamente, ó. Esse aqui seja o nosso paralelogramo. Aqui eu tenho um ângulo de 65 graus. Consequentemente, esse ângulo também é 65 graus. E esse ângulo aqui, que eu chamei de θ, são dois ângulos congruentes, né? Eu não sei, mas o que eu sei? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um paralelogramo é 360 graus. Então eu vou encontrar esses dois ângulos aqui fazendo o seguinte, né? Vou chamar aqui, ó, a soma dos ângulos internos do paralelogramo é igual a 360 graus. Então eu vou somar 65 dá 130. Então 130 mais θ dá 2θ igual a 360 graus. Então eu vou ter aqui que 2θ é igual a 360 graus menos 130 graus. Então o meu θ vai ser 230 graus dividido por 2 vai ser igual a 115 graus, tá? Então aqui esse é o valor de θ. θ é igual a 115 graus, tá? 115 graus, ok? E deixa eu traçar aqui a minha resultante, né? Minha resultante que vem aqui, ó, certo? Então agora eu vou ter o seguinte: eu não vou usar mais esse paralelogramo completo, eu vou usar esse triângulo aqui, ó, que eu vou trazer para cá. Esse triângulo aqui, ó. Isso aqui é minha força resultante, que é isso aqui. Mesma coisa que isso. Esse aqui é
a minha força de 100 newtons, que é essa força aqui, ó. Esse lado aqui é a minha força de 150 newtons. Isso aqui, que foi projetado aqui, nesse lado do paralelogramo, que agora é um triângulo. Eu sei que esse ângulo aqui é 115 graus. Eu encontrei aqui, né? 115 graus. E eu não sei que ângulos são esses aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de gama. Eu preciso encontrar gama, certo? Como eu encontro gama? Por que que eu preciso encontrar gama? Porque eu preciso saber que ângulo é esse aqui, né? Aqui eu tô chamando de gama, aqui eu tô chamando alfa, é ele completo, que é o ângulo que dá a direção da força resultante. Então eu preciso encontrar esse gama aqui, que é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, certo? Mas primeiro eu preciso encontrar essa força resultante, tá? E para isso eu vou aplicar a lei dos cossenos, certo? A lei dos cossenos diz o seguinte, eu vou trazer para cá aqui, eu vou criar um triângulozinho aqui, vou chamar esse lado de A, esse aqui de B, esse aqui de C. Vou chamar esse ângulo aqui de Azinho, esse ângulo aqui de Bzinho, esse ângulo aqui de Czinho. Tá, espero que esteja dando para ver aí. E vou fazer o seguinte, ó. Digamos que eu queira encontrar esse valor de C aqui. Então, eu vou dizer que o meu C, ele vai ser igual a raiz quadrada desses dois outros lados aqui do triângulo. A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno do ângulo oposto aqui ao lado, o lado C, né? Vezes Czinho. Então, essa fórmula aqui é chamada lei dos cossenos. Então, com isso aqui eu vou encontrar a força resultante, certo? Se eu quisesse encontrar o lado A, eu ia fazer a mesma coisa, só ia substituir aqui. Ia ser A igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do Azinho aqui, certo? Então eu posso substituir na fórmula aqui, ó. A minha FR vai ser igual. Quem é o meu A e meu B aqui? Eu posso chamar isso aqui de A, isso aqui de B, certo? E posso fazer 100 ao quadrado mais 150 ao quadrado menos 2 vezes 100 vezes 150 vezes o cosseno. No caso, o meu ângulo aqui vai ser 115 graus, que é o ângulo oposto à força resultante. 115 graus. Tá? Então, fazendo aí na calculadora, é evidente que você vai fazer essa conta na calculadora. Não tem como você fazer isso, calcular o cosseno de 115 graus. No braço, né? Você vai chegar a 212,55 newtons, que é a nossa força resultante, certo? Pronto. Então, agora eu tenho aqui que a minha força resultante é 212,55 newtons. Agora só preciso achar o ângulo, né? Achar esse ângulozinho gama aqui, que eu vou somar com esses 15 graus e vai dar a direção aqui da minha força resultante, certo? Então eu vou apagar aqui essa parte. Só apagar isso aqui e já volto. Pronto, vamos lá. Então eu vou desenhar aqui novamente
o meu triângulo, né? Aqui eu vou ter minha força resultante, 212,55 newtons. Aqui eu tenho 100 newtons, aqui eu tenho 150 newtons. Eu tenho o meu ângulo gama aqui que eu quero encontrar. E aqui eu tenho meu ângulo de 115 graus. Pronto, falta eu encontrar esse ângulo gama. Como eu vou fazer isso? Eu vou usar a lei dos cossenos. A lei dos senos, perdão. Vou usar a lei dos senos. A lei do seno diz o seguinte. Eu vou pegar esse mesmo triângulo aqui, ó, para explicar a lei dos senos. Então, a lei do seno diz o seguinte, que o meu lado A está para o seno do ângulo Azinho. Vou escrever aqui, ó. A está para o seno de Azinho, assim como o lado B está para o seno de Bzinho. Assim como também o lado C está para o seno de Czinho. Certo? Então, aplicando isso aqui, essa proporção aqui, eu vou encontrar o valor do meu ângulo gama aqui. Então, olha só. Digamos que aqui seja o meu A e aqui seja o meu B. Certo? Então, olha só. E aqui o C, né? Então, eu posso usar o seguinte. Eu posso usar esse lado aqui. E vou usar esse aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a minha força resultante aqui, 212,55 newtons, está para o seno de 115 graus, assim como o meu lado aqui, que eu chamei de B, né? Que é o meu 150 newtons, está para o seno de alfa. Seno de alfa não, seno de gama. Então é só multiplicar cruzado aqui, fazer essa operação, né? Essa operação básica aqui, isolando o seno de gama. Então eu vou ter aqui que o seno de gama é igual a 150 newtons vezes o seno de 115 graus dividido por 212,55 newtons. Então eu vou ter aqui que meu seno de gama vai ser igual a 0,6395. Quase 4 casas decimais aí, certo? Veja bem, isso aqui não é o valor do ângulo, tá? É o valor do seno desse ângulo, certo? Para eu encontrar o valor do ângulo, eu preciso usar a função arcosseno, né? Que é o inverso do seno. A função arcosseno vai me dar o ângulo cujo seno é 0,6395. Então, o meu gama vai ser igual ao arcosseno, né? Ou o seno aqui é menos 1 de 0,6395. E calculando, né? Claro que você vai usar uma calculadora para fazer isso, ou um computador. Você vai ter que o seu gama vai ser igual a 39,76 graus. Certo? Esse aqui é o valor do gama. Que é esse pedacinho aqui, ó. 39,76 graus. Certo? Então, para eu achar agora o meu ângulo total, o meu alfa que vai dar a direção, ele é esse 39,76 mais os 15 graus aqui. Então, meu alfa vai ser igual a 54,76 graus. Então, esse aqui é a direção da força resultante e esse aqui é o módulo. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado, tá? Se você não entendeu, ficou com dúvida e você quer esclarecer alguma coisa, você pode deixar aqui nos comentários, tá certo?
E num momento oportuno a gente pode estar fazendo, tirando essas dúvidas aí, ok? Um abraço e até a próxima.